Galera, é com muita tristeza, com grande pesar, que agora, depois do que aconteceu, eu sou obrigado a ter que adicionar todo mundo na PSN. Chegou a tropa, solista, põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa logo a sua ideia. Tropa, solista, vários jogos todo ano. Enquanto você no Xbox fica se lamentando. Fala galera, você está na PlayStation 1000 Grau, a verdadeira 1000 Grau, sem mimimi, sem papo, né? Vamos direto ao que interessa. Eu gostaria de parabenizar aí o senhor Nutella, né? Vamos hoje falar por nomes, né? Vamos dar essa honra aí, que é o senhor Chief do Xbox 1000 Grau. Eu gostaria aí de parabenizar você pela coragem, né? Em finalmente, depois de anos, pegar a minha ID para tentar fazer um Exposed, né? E como já se era de imaginar, eu só tava esperando o dia que você fizesse isso para poder jogar aí a porcaria toda no ventilador. Muita coisa aí que vocês viram no vídeo do cara, além das risadinhas forçadas, tem várias constatações aí que o cara ocultou. Aliás, eu dei bastante risada quando eu vi, quando você passava pelas platinas mais difíceis, que aliás, diga-se de passagem, você que é um jogador de indie não tem e provavelmente nunca vai ter. Vamos responder aqui algumas acusações, né, que foram feitas aí no vídeo do nosso amigo, como por exemplo a acusação de derrubar páginas de Facebook. Então vamos a alguns fatos aqui que eu acho que o senhor não sabe, né? Você, aliás, teria evitado de passar a vergonha que você vai passar hoje se você tivesse sido homem suficiente de vir até as minhas redes sociais, mandar uma simples mensagem e tirar alguma satisfação, que aliás é o que a gente faz quando a gente tem alguma coisa contra outras pessoas. Eu até faria isso com você, mas aparentemente você tem um medo muito grande da minha pessoa, porque em todas as redes sociais eu estou bloqueado. O único meio que tem aqui é através do YouTube, fazendo alguma live ou alguma coisa aí que a sua galera pode te enviar. Mas, enfim. Então, primeiro de tudo, meu camarada, não fui eu quem derrubou a sua página, né? Aliás, eu nem tive participação alguma do que você acusa e diz que aconteceu. Porque na época em que isso aconteceu, eu estava fora da PlayStation 1000 Grau. Para vocês que não sabem, a PlayStation 1000 Grau ela surgiu como uma página lá no Facebook, e foi onde eu comecei na PlayStation 1000 Grau, que foi em 2015. Mais ou menos ali, acredito que foi no mês de agosto, não lembro se foi em agosto ou setembro, que foi quando eu entrei na página. Ela se chamava Lar do PlayStation, e depois, conforme foi passando o tempo, os caras, né, e eu também dei a sugestão para que a página voltasse ao nome PlayStation 1000 Grau, ok? Com isso dito, eu fiquei na página da PlayStation 1000 Grau, para quem não sabe, até mais ou menos aí meados do começo de 2016. E os meus posts na página começaram a ficar cada vez mais raros, pelo simples fato de que aos poucos eu comecei a deixar a página. E o outro cara, que é o outro administrador, na época, inclusive até me tirou da página para colocar outros integrantes, porque eu não estava fazendo nada. Eu fiquei fora da PlayStation 1000 Grau mais ou menos aí quase um ano. Eu voltei para PlayStation 1000 Grau em 2016, porém foi apenas no final e foi bem próximo da data em que aconteceu esse evento aí, né, que hackearam essa sua paginazinha aí, tá? Então antes de você falar besteira na internet, certifique-se de saber a verdade primeiro, antes de fazer acusações, porque nos prints que você mostrou, eu não vi o meu nome em nenhum deles. E com relação ao que você falou, né, os caras são lixo, a gente caiu com a nossa página, depois a gente passou, os caras... esse passou aí é meio questionável. Esses caras aí, quando a página deles caiu, eles conseguiram subir, se eu bem me lembro, até mais ou menos, acho que uns 30 e poucos mil likes, 40 e poucos mil likes. Em uma única noite, os caras conseguiram pegar mais de 30, 40 mil likes. Ou seja, de um dia para o outro os caras saltaram de 40 para 80 mil do nada. E você quer vir falar pra mim sobre honestidade, né? Sendo que é muito nítido que provavelmente aconteceu uma certa butada aí, nesse boost aí que a sua página supostamente teve. Agora, o resto, cara, eu acho que é meio complicado você querer ficar contando vantagem com o número de likes e seguidores, porque a sua página geralmente pega aí uma média de 200, 300 likes numa publicação, nada diferente do que eu consigo aqui com uma página bem menor que a sua. Aliás, essa realidade também se reflete nos nossos canais, né? Você tem um canal aí de mais de 100 mil inscritos, enquanto eu tenho um canal aí de quase 30k de inscritos, e muitas vezes a minha média de visualização é maior do que a sua, né? Então assim, a gente já tá vendo aqui pelo seu histórico e o meu, quantidade não significa qualidade.
Inclusive, já que você gosta de falar de página, então vamos nos lembrar, né, de alguns atos criminosos cometidos aí por uma página que eu tenho certeza que você se lembra do nome, né? Agora eu tô fazendo um corte aqui no meio desse vídeo, gravando um vídeo aqui no dia seguinte, porque eu acabei esquecendo de falar isso e eu vou ter que incluir aqui, então vou falar até um pouco mais baixo. Todo mundo aqui que já acompanhou também a gente pelo Facebook, né, naquela época, deve se lembrar de uma página chamada Mentirosos Mil Grau, que começou como Lar dos Mentirosos. Essa página, ela foi criada aí por fãs da Xbox Mil Grau, onde posteriormente os próprios membros da Xbox Mil Grau passaram a fazer posts e publicar lá dentro da página. Isso pode ser comprovado principalmente através do Matheus, que é o Gamer Sem Regras, onde naquela época, né, ele andava aí junto com o Tiff, então é aquela coisa, né, me diga com quem andas e eu te direi quem tu és. Mas felizmente aí hoje a gente se entendeu, a gente sentou para conversar e tudo aquilo ficou no passado, mas aparentemente algumas pessoas ainda têm certas tendências, né, em falar e fazer besteiras. O que essa página fazia? Ela pegava imagens pessoais, os caras tinham a audácia de entrar no seu perfil, pegar sua foto e fazer montagens com essa foto na internet, incluindo menores de idade. E eu tenho certeza que para vocês, talvez, isso não soe muito comum, porque a galera hoje em dia está acostumada, né, a fazer coisas na internet sem pensar nas consequências. Mas, para o nosso amigo aí que já tomou alguns processos nas costas, deve saber muito bem o que acontece quando você mexe com imagens pessoais e edita para colocar na internet das pessoas. Isso é caracterizado como abuso de imagem e rende multas com valores bem similares ao que certas pessoas aí andaram tomando nas costas por puro amadorismo, não é mesmo? Para você ver como o fanatismo cega as pessoas. Os caras dessa página naquela época não tinham um mínimo de bom senso sobre fazer, né, ali uma zoeira, porque o único objetivo deles naquela época era apenas atacar o nosso pessoal sem limite, sem pudor, sem nada. É simplesmente ataque puro mesmo. Tenho vários prints guardados daquela época, porque nunca se sabe, né? Vai que alguém aí resolve fazer isso de novo, então vocês veem nesses prints que esses caras mexiam com várias pessoas. E além disso, caso você se faça de desentendido, eu tenho 3 testemunhas que são ex-administradores seus. Eu acho que você deve se lembrar, né, do próprio Matheus, tem o Lucas e tem aqui o rapaz lá que acho que chamava Leonardo, né, que eu não sei se era japa lá na sua página, mas os 3 são testemunhas, principalmente o Lucas, que era o dono da Mentirosos Mil Grau, e você participava junto com os caras. E aliás, não precisa nem eles falarem isso, né? Eu vi várias vezes você dando like com seu próprio perfil pessoal, dando suporte para esse tipo de crime na internet, não é mesmo, Cris? Inclusive, com essas acusações que você fez, né, sobre a minha pessoa, eu poderia muito bem processá-lo por calúnia e difamação. E aí, você tem mais 5 mil para desembolsar aí, para pagar outro processo? Eu acho que não, né? Então tome cuidado com as afirmações que você faz. Agora vamos passar aqui para uma outra coisa aí que você falou, né? Como no que se refere então a, por exemplo, comprar jogos no lançamento. Primeiro de tudo, eu queria entender qual é a sua crítica com relação a comprar jogos em um período posterior. Por acaso existe alguma regra, né, que obriga as pessoas a comprar um jogo no lançamento, mesmo se elas não tiverem dinheiro para isso? Porque você não conhece a minha vida pessoal. Meu PlayStation fui eu que comprei. Teu Xbox One X foi você que comprou? Seu Nintendo Switch, por exemplo, foi você que comprou? Eu duvido, inclusive, que o seu PlayStation 4, o Pro, sei lá o que você tem aí, tenha sido verdadeiramente comprado, né? Ou seja, você é um cara que vive uma realidade totalmente diferente da maioria de nós gamers no geral. Isso mostra claramente que você não tem argumento algum para sustentar suas colocações, porque para você conseguir desvalorizar as minhas platinas, as minhas conquistas na plataforma, você precisou inventar que, ele não pegou o jogo no lançamento. Mas o que isso muda o fato de eu ter pego o jogo e jogado ele? Eu não sei se você sabe, mas um dos integrantes da sua equipe, isso porque eu só tive tempo de verificar um dos senhores, é o Japa. Você por acaso sabia, meu querido, que o seu amiguinho aí só zerou o Halo 5 quando ele saiu de graça na Gold, por exemplo? Pois é, né? Eu acho que você sabia disso, mas eu não acho que você acabou criticando o cara também por causa disso, ou eu tô errado? Então chega a ser cômico, velho. É incrível como vocês conseguem ter a capacidade de ficar se achando, né, por jogar 10 horas por dia de videogame em média, quando na verdade vocês não fazem nada mais do que a sua obrigação. Ai, olha o mundo do pirulito, cara. Olha o mundo do pirulito voando. O que você faz da vida além de passar vergonha e jogar videogame?
Não vem com esse papinho pra mim não, porque a sua realidade e a minha são muito diferentes. Você, por exemplo, sequer comprou o seu Xbox One X, você ganhou de mão beijada. Você não comprou o seu Nintendo Switch, você ganhou de mão beijada. E eu duvido que você tenha comprado aí o seu PlayStation 4. Muito provavelmente você também ganhou de mão beijada, assim como provavelmente você ganha aí os seus jogos. Eu duvido, cara. Eu duvido que você compre aí, na maioria dos jogos que você pega, eu duvido que você compre eles de fato com o seu próprio dinheiro. Mas a questão não é se isso é uma coisa boa ou ruim. Na verdade, você tem aí uma realidade que é muito boa, né? A minha crítica não é com relação a você ganhar coisas ou não, e sim com você querer colocar a sua situação comparando exatamente com a minha. Quer dizer, então eu tenho que deixar de trabalhar, eu tenho que deixar de fazer as minhas coisas, não pode ter que pagar as contas, tem que se focar apenas em ficar 10 horas por dia na frente de uma televisão jogando, sem se preocupar com as outras coisas que ela tem pra fazer na vida, né? Tá certinho esse argumento, viu? Ó, uma maravilha. Claro. Por falar em trabalho, chega a ser até engraçado, né, cara? Porque eu vi que você citou aí no seu vídeo aquela época, né, do PlayStation 3. Só que, cara, pelo que eu vi aí nas suas ideias, né, porque pra você que não sabe, esse cara não tem só uma ideia, ele tem outra que foi banida, onde a primeira conquista dele veio no final de 2010. Eu comprei o meu PlayStation 3 em 2010 também e comecei a jogar antes de você, em maio daquele mesmo ano. Inclusive eu tenho a nota fiscal do PlayStation 3 Slim, modelo 2009, que eu comprei naquele ano. E o meu primeiro jogo foi Metal Gear Solid 4. Exatamente por isso que você não vê um troféu daquele ano na minha ID. Porque Metal Gear Solid 4, quando saiu, não tinha os troféus para serem adquiridos. E aí que vem a parte mais engraçada, né? Porque enquanto eu estava trabalhando e estudando, você estava aí, né? Desbloqueando o Xbox 360. Eu não preciso nem falar mais nada, né, velho? De todas as pessoas que eu conheço aqui no mundo dos games, você é o cara que tem um passado mais sujo que eu já vi. Então, antes de vir querer falar de mim, cara, baixa um pouco a sua bolinha, vem pro debate primeiro que a gente troca uma ideia que nem homem, beleza? Agora sim, falando um pouco mais sobre games, realmente, algumas coisas que você disse procedem sim. Eu, por exemplo, na época do PlayStation 3 já não era um cara que tinha muito tempo disponível, porque além de trabalhar, eu também fazia faculdade. E diga-se de passagem, eu pagava as minhas próprias contas, tanto de condução como da faculdade, como alimentícia, e quando sobrava algum dinheiro, eu tentava comprar algum jogo. Essa é a principal razão pela qual vocês não veem tantos jogos assim de PlayStation 3 ali na minha ideia. E após isso, eu finalmente consegui comprar o meu PlayStation 4. Eu não lembro exatamente a data que eu comprei, mas eu lembro que tinha sido no lançamento do filme do Dragon Ball, né, o renascimento de Freeza. Foi mais ou menos aí por essa data que eu consegui comprar o meu PlayStation 4, ou seja, sim, foi apenas em 2015, porque, volto a repetir, eu não fico ganhando as coisas de graça, eu trabalho e junto a minha grana para conseguir comprar elas. Não vem aqui encher o saco falando aí sobre datas de quando comprou o jogo, de quando comprou o videogame, como se a sua realidade fosse a realidade dos brasileiros. A sua realidade, cara, é um caso extremamente à parte. E eu garanto para você que 90% dos seus inscritos não jogam porcaria nenhuma, eles só usam você como um espelho para tentar refletir um fanatismo em cima das outras plataformas. Quando tiver isso, cara, o Xbox vai ser isso daí, velho. Agora vamos falar das nossas ideias, né? Eu vi aí no seu vídeo que você passou mais de 2 horas aí xingando, mas você esqueceu de fazer comparações muito interessantes que eu vou revelar a partir de agora. Então, segundo o que eu vi aqui na sua ideia, meu querido, você tem aí 56 platinas. Mas o que eu acho que o seu público não sabe é que mais de 30 dessas platinas são só de jogo bosta. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. Esse cara tem exatamente 32 platinas que somam jogos indie e aqueles joguinhos da Telltale, que é basicamente você zerar e você platinou ele. Aliás, eu vou até adiantar uma informação pra você. Se vocês pegarem, por exemplo, o Batman da Telltale, esse cara teve a pachorra de zerar esse mesmo jogo no Xbox 360, no Xbox One e depois foi zerar no PlayStation 4, né, por ter visto que era muito facinho de fazer. E apenas 24 dessas 56 platinas aí que esse cara tem são de jogos AAA de verdade. Pra você que não entendeu, um jogo AAA é exatamente os jogos pelos quais você compra um videogame pra jogar. Então é um GTA, sei lá, um Red Dead Redemption, é um Uncharted 4, é um Halo, é um Gears of War, é um Horizon Zero Dawn. Esses são os jogos que realmente são difíceis de platinar, são jogos que exigem algum esforço. E desses jogos, esse cara só tem 24 platinas, o que é muito interessante, né? Porque eu tenho 35 platinas e apenas 2 dessas platinas, uma é jogo indie, que é o Rocket League, e a outra que é o próprio Batman, que você também
platinou aí no PlayStation 4. Mas no total, eu tenho praticamente 10 platinas a mais que você na PSN em jogos AAA. Então não vem querer encher linguiça com esse monte de joguinho indie falando que você joga a mais, porque tem vários jogos aí que você só zera praticamente finalizando a história. Se a gente for fazer uma comparação do nosso ranking de dificuldade de jogos platinados, o senhor ainda está muito atrás de mim para conseguir chegar no meu nível. Então agora eu reverto a frase para você, tá, meu querido? Quando você platinar ou miletar um jogo a nível de Metal Gear Solid 2 ou Metal Gear 4, que é uma das platinas mais difíceis da história, aí sim a gente conversa sobre quem joga mais. Até lá, não vem encher linguiça com esse monte de joguinho bosta, não. Chupa essa, soninhos, eu jogo muito mais que o líder de vocês. Eu tive a curiosidade de entrar aqui no True Achievements, que é um site que vai transmitir muito mais informações do que chegar só ali na PSN ou na live e ficar olhando o joguinho, né? E eu tive a curiosidade de ver quais são os últimos jogos, né, que esse cara aí anda jogando. E adivinhem só, se você pegar a lista dos jogos que esse cara aí, né, ele mileta no console, você vai ver uma porrada de jogo indie enchendo linguiça aqui na Gamertag. Para você ter uma noção, nessa lista aqui tem 30 jogos por página. E o máximo que você consegue achar em algumas páginas depois é de uns 3 a uns 4 no máximo, AAA sendo citado. Quer dizer que se apelou até pro Minecraft pra inflar ID? Não, mano, você tá louco? Você acha que vai fazer uma coisa dessa? Pô, para de rir, senão vou estar exposed, hein? Agora vamos falar aqui do nosso aproveitamento, né? Você falou que pelo menos na PSN eu tenho que jogar mais do que você. Mas será que isso é tão difícil mesmo? Se a gente for ver aqui o nosso aproveitamento, galera, no site do MyPST, o nosso amigo Chief aí, ele tem uma média de 37,84% de jogos platinados com o total de jogos que ele teve ou jogou num PlayStation, tá? Isso inclui PlayStation 3, PlayStation Vita e PlayStation 4. Só que se você tirar esse monte de jogo bosta da lista, o cara fica com apenas 16,21% de aproveitamento, enquanto que eu, se tirar os 2 jogos que eu tenho na minha ID, que eu considero fáceis, eu continuo com 33 platinas e 45,8% de aproveitamento, ou seja, 45,8% dos jogos que eu tenho, eu platino. Isso significa que em taxas proporcionais eu jogo muito mais do que você que fica enchendo linguiça com esses joguinhos aqui para depois ficar saindo por aí falando que é um jogador que joga mais que os sonistas, né? Aliás, diga-se de passagem, tá, galera? Platina em si não quer dizer nada. A platina consiste em você aproveitar o máximo possível do seu jogo, consiste em você aproveitar o jogo além daquilo que os jogadores mais casuais fazem. Mas o que interessa mesmo é você ter o jogo na sua ID e ter pelo menos zerado ele, sei lá, pelo menos no nível normal do jogo você zerar ele e pronto. Você não tem que ficar platinando os jogos se você não quiser. E agora com as IDs destrinchadas, né, onde já fica mais do que comprovado que o senhor não joga porcaria nenhuma, vamos agora falar um pouco de algumas vergonhas que o senhor já passou na internet graças a essas pérolas que você andou soltando. Por exemplo, vocês devem se lembrar que o Chief, né, o nosso amigo aí do Xbox Mil Grau, só conseguiu crescer o canal falando dos outros, né? Se não fosse por isso, o canal desse cara provavelmente estaria com menos inscritos até do que eu, que cresci sozinho, fazendo o meu próprio conteúdo a respeito de notícias e hoje tenho até mais visualizações em média do que esses caras aí. Um grande exemplo de uma das vezes que isso aconteceu foi quando ele falou do Zangado, né? Ele acusou ali o Zangado de ter zerado The Last of Us no nível Easy, porém o que poucas pessoas sabem é que esse mesmo cara também zerou The Last of Us no Easy. E desde 2003 até 2016, se eu não me engano, o cara passou 3 anos falando mal de The Last of Us, dizendo que era filminho, que era um jogo bosta, sendo que o cara só tinha zerado no Easy. Até que um dia, posteriormente, um canal que é também de PlayStation, que é os caras lá da PSN Só os Top, decidiram averiguar um pouco essa história. E aí, quando eles descobriram isso e fizeram o Exposed, o nosso amiguinho Chief correu pra zerar The Last of Us em uma única noite no nível hard lá do jogo. Agora, vocês sabem qual foi a desculpa que o nosso amigo inventou, né? Depois que descobriram essa vergonha? Ele disse que ele havia perdido o save do The Last of Us e ainda colocou o print de uma notícia na época que falava que a Sony estava tendo problemas com os saves. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que essa notícia era do dia 14 de junho de 2013, enquanto que o primeiro troféu que ele conquistou no The Last of Us foi no dia 28 de junho de 2013.
Ou seja, o cara começou a jogar ali o The Last of Us pelo menos aí uns 14 dias depois que esse problema havia sido reportado. E um detalhe, eles fizeram uma atualização na notícia onde a Sony havia dito que o problema estava nos servidores da Naughty Dog. Ou seja, o The Last of Us, galera, para você que não sabe, ele faz o save do online dele na nuvem, tá? Ou seja, nos servidores da Naughty Dog. Então, ainda que tivesse tido um problema manual ali, né, de save durante o jogo, já havia sido resolvido quando esse cara aqui começou a jogar o The Last of Us. Agora, um outro ponto também que é legal da gente citar, né, eu separei as 3 das tops das vergonhas aí, tem muito mais, mas a outra dessas aconteceu com Uncharted 4, onde esse cara passou pelo menos 2 anos sem zerar o jogo. Ah, lógico, né? Aí ele pode vir com aquela desculpa, mas eu sou jogador de Xbox. Pode até ser, mas durante 2 anos, esses caras ficaram falando de Uncharted, dizendo que o jogo era ruim, dizendo que o jogo era uma bosta, sendo que só vieram de fato a zerar o jogo 2 anos depois. E pior ainda, o cara nem platinou o Uncharted 4. O cara vem falar que o jogo é chato, mas ficou enchendo linguiça ali na ID com o joguinho remasterizado. E eu confesso, apesar de eu ter alguns jogos remasterizados na minha ID, o cara ficou entupindo de remaster ali de Uncharted, que o cara disse que era chato pra caramba, mas platinou todos os 3 de novo. Espere um pouco, garoto. Que jogo de namoro de pombo é este? Agora o 4 não conseguiu, né? Acho que você deve ter perdido muito a paciência para fazer aquele puzzle do balde aí que dizem aí seus seguidores e pessoas que você passou mais de 20 minutos tentando passar dessa fase. Mas tudo bem, né? Quem tá acostumado só a correr e atirar é assim mesmo. E para finalizar aqui essa listinha de vergonhas para o vídeo não ficar tão grande, vamos falar um pouquinho sobre a primeira conta, né, do nosso amigo Tiff, a famosa CS LOL, que ele afirma ter sido bloqueada, né, pela live. Aliás, esse bloqueio que ele diz bate muito, né, com aquela informação que o Arnaldo DK falou, onde ele acusou o nosso amiguinho aí de ter tido a sua conta banida por causa de clonagem de cartão. Se for verdade, é um crime e, obviamente, foi muito mais do que merecido. E considerando que o cara passava a vida desbloqueando Xbox, chega a ser até meio difícil não acreditar, né? Mas eu não vou fazer uma acusação que eu não tenho provas. Porém, existem sim fortes indícios de que esse cara tenha usado equipe ou pelo menos programas hacks, né, como Horizon no Xbox 360 para inflar ali a gamer tag dele. A ex-conta aí do nosso amiguinho, ela teve uma atividade muito suspeita, mais ou menos aí em junho de 2011, onde o cara apenas no dia 25, ou seja, um dia, ele fez 3.445 de gamer score com 187 conquistas de 23 jogos. Tudo isso num dia só. Aí, né, talvez o cara possa alegar, mas não, né, por eu ter jogado offline, que é o que aparece mesmo aí, né, como vocês podem ver, quando eu liguei o Xbox na internet, aí todas as conquistas que eu peguei nos dias aí foram upadas. Ah, é mesmo? Porque é engraçado, porque no dia 24 ele jogou Left 4 Dead 2 e conseguiu 2 conquistas nesse dia. Então como é que do dia pro outro o cara consegue fazer 3.445 de gamerscore com 23 jogos? Vamos combinar, né? É no mínimo estranho, né? Então guardem essa data, tá? Dia 25 de junho ou julho de 2011. Inclusive tem um vídeo muito bom feito pelo canal do PSN Só os Top, que vocês, independente de gostarem ou não dos caras, vocês podem sim verificar, você vê ali ele mexendo ali na imagem, porque se você for ver hoje, tá lá no True Achievements, eu não sei se é algum bug do site ou se ele simplesmente, devido à conta ter sido banido ou ter identificado ali possível hack, né? Ou alguma jogada ali em equipe, ele tirou ali, não mostra mais, pelo menos eu não consegui acessar essas conquistas, mas o valor, né, do Gamerscore adquirido no dia 25 continua lá escrito 3.445. Então se vocês querem ver, o link também vai estar aqui na descrição. Aí eu falo, né, cara, é muito fácil ter só o gogó e falar as coisas, né? É fácil você aí, aparentemente, né, não trabalhar, passar o dia inteiro aí coçando, só jogando.
né? E depois querer usar isso como algum mérito na internet. Independente de você viver de donate ou não tô dizendo que isso seja exatamente um demérito, tá? Mas passa a ser um demérito a partir do momento que você quer comparar a sua situação com a situação comum na maioria das pessoas aí fora, inclusive eu. Ou seja, se a gente fizer umas considerações finais aqui, a gente já viu o quê? Primeiro de tudo, proporcionalmente eu jogo muito mais que esses caras, porque eu tenho muito menos tempo e mesmo assim as minhas conquistas valem muito mais do que as desses caras que ficam inflando ID e gamertag com jogo bosta. O cara jogou até namoro de pombo, que ele ficou fazendo piada durante anos lá na página do Facebook pra inflar ID e dizer que jogou alguma coisa, né? Ou seja, eu não sei onde é que esses caras estão na cabeça, eu acho que não tem nem o que falar, velho. Eu tô até suando aqui de calor aqui. E por fim aí eu vou responder mais algumas coisinhas aí, algumas considerações finais antes da gente acabar aqui com o vídeo. Primeiro de tudo, eu nunca disse que retro é uma coisa ruim. A minha crítica com relação a retro é quando a empresa utiliza isso para ficar tapando o buraco na plataforma. Eu acho engraçado como vocês se ofenderam tanto, né, por eu ter deixado o seu vice-presidente sem argumentos, mas ele mesmo não negou o que eu falei. Ele deu uma respostinha de adolescente, tentou lacrar ali no Twitter, mas ele não negou o que eu falei. Por que será, né? E o que foi que eu falei? Vocês lembram? Eu disse simplesmente que o Xbox praticamente não havia recebido nenhum jogo AAA na plataforma por parte da Microsoft, ou seja, algum exclusivo AAA em quase 3 anos. Agora presta atenção, eu falei quase não recebeu o jogo, porque óbvio, ele recebeu ali o Forza, por exemplo, teve Forza Motorsport 7, teve o Forza Horizon 4, agora você vem pra mim e fala, ah não, mas teve Sea of Thieves e State of Decay. Ah, é sério mesmo que você vai me falar que isso é AAA? Você compara esses dois jogos com Forza, você vê nitidamente qual que teve um investimento gigantesco e qual que parece mais um jogo de celular que você baixa na Google Store. E o pior de tudo, velho, eu acho engraçado como vocês, né, esses caras aí, tem a coragem de ficar falando que os jogos, né, do PS4 são filminhos para tentar denegrir a qualidade dos jogos da Sony, né? Porque eu tenho um print aqui que mostra que lá em 2015, você lembra, né, Chief? Lá em 2015, 2014, quando vocês ficavam usando muito Metacritics, VG Charts, né? Naquela época esses sites eram bons. Digital Foundry era muito boa, né? Aí o jogo virou e de repente não passava a valer mais. Mas eu tenho um print aqui, tá? Que mostra aí a página antiga de vocês, falando que o que importa no jogo, galera, leiam aqui comigo, tá? Vídeo novo sobre 1080p. E por que não devíamos ficar mais preocupado com gráficos, entre parênteses, não é resolução, e sim com história, campanha, online, bugs e mais. Aí embaixo tem gente, entre aspas, sonistas, que não entende ainda. Estupidez é complicado. Puxa vida, hein, cara? Como os tempos mudaram, né? Eu fico me perguntando como que vocês iam ficar se zoando, né? Se fosse naqueles tempos atrás com base nisso aqui. Caramba, né? Então quer dizer que história conta, mas é só quando é conveniente, né, Tiff? Poxa vida. E aí ele fala, né? Um dia eles aprendem que resolução não é gráfico. Lidar com criança é fogo. É, cara, como o jogo muda, né? Hoje vocês têm poder, né? Para pouquíssimas pessoas, a maioria continua jogando capado. Mas vocês têm aí o poderzinho de vocês agora, não tem? E se vocês acham que eu tô falando besteira sobre os jogos do PlayStation 4 e do Xbox One, né, no quesito de qualidade, é só vocês verem um cara que realmente joga, como por exemplo, pega aí o Arnaldo DK, né? O cara joga mais que todos esses caras aí juntos na internet. Pode pegar canalzinho 1000 Grau de Xbox 1000 Grau, pode pegar outros canais de Xbox, junta todos, não dá o que o Arnaldo DK joga. Mas vamos ver o que um dos maiores jogadores mundiais de Xbox One tem a dizer com relação aos jogos do PlayStation 4. Confere esse trecho aí. Meu irmão, o Xbox tá indo ladeira abaixo. Não adianta falar que o Phil Spencer comprou estúdio. Vários anos já que se seguem sem bons exclusivos. Esse ano temos o Forza Horizon 4. Mais o que? State of Decay? Você quer botar State of Decay pra bater de frente com o Spider-Man. Você quer botar Sea of Thieves pra bater de frente com o Spider-Man. Ou God of War. Você tá cheirando cola. Tá comendo cola. Então, enquanto tiver pessoas, enquanto tiver maluco fanático, enquanto tiver esse tipo de fã na comunidade brasileira de Xbox, macaquitos, os macaquitos, né? Um puxando o saco do outro ali. Ai, o seu canal do Mixer é maravilhoso. Ai, que legal, cara. Ai, olha o mundo do pirulito, cara. Olha o mundo do pirulito voando. Quando tiver isso, cara, o Xbox vai ser isso daí, velho.
Pois é, né, galera? Então acho que com base nisso a gente já pode encerrar aqui esse Exposed, né? Infelizmente foi um vídeo muito comprido, eu vou ter muito trabalho para editar isso aqui, eu tô ferrado, velho. E fica o meu recado aí para você, meu querido Chief, né? Eu vou te estender o convite, cara, porque é o seguinte, eu vejo que muita coisa que você tem contra a minha pessoa, aparentemente, é baseada apenas em achismos. O dia que você quiser realmente saber o proceder das coisas, como foram os fatos, aí você se sinta à vontade, pode vir, me desbloqueie em uma das redes aí que você me bloqueou, né, que você me bloqueou em todas, sendo que eu nunca falei com você. A única razão pela qual você me considera aí um inimigo é por sua própria culpa, cara. Se você aprendesse a conversar mais e ficar papagaiando menos, as coisas seriam muito mais fáceis. Mas por hora é isso, tá, pessoal? E para encerrar esse vídeo aqui, eu já vou adiantando para vocês. Provavelmente essa semana talvez eu vá viajar, mas no próximo sábado, dia 26, tá? Então vocês marquem aí na agenda de vocês. Dia 26 de janeiro eu vou, não tô prometendo exatamente, mas eu pretendo abrir uma live aqui no canal da PlayStation Mil Grau. Vou fazer um convite formal a vocês de novo da Xbox Mil Grau. Pode vir os 3, se quiser. E a gente senta e debate sobre games, porque afinal de contas, a desculpa para que esse debate não acontecesse era o quê? Que não pode, né? Você diz que sonistas xingam você, levam pro pessoal, você diz aí, fez acusações que eu já mostrei para você que não tem nada demais, inclusive, se você quiser se dispor, você me chama aí nas redes, as pessoas que te mandaram print, como por exemplo o Leonardo, né? Que era integrante da PlayStation Mil Grau, que te mandou os prints dos caras conversando, seja lá o que for, eu tenho certeza que o meu nome não está em nenhum deles. Ele pode comprovar para você, eu não estava na página quando isso aconteceu, se é que aconteceu realmente como você diz. Agora, tirando a parte de games de lado, tá? Até para que não tenha nenhuma desculpa, eu aqui publicamente, em questão apenas pessoal, peço desculpas ao senhor, a você, tá? Caso eu tenha falado alguma coisa e você tenha provas disso, ok? Na sua vida pessoal, de você como pessoa física, tá? Se eu disse alguma coisa, meu, tranquilo, eu coloco aqui, eu baixo aqui a minha guarda e peço até desculpas. Mas agora, voltando para a área de games, tá tudo dentro dos conformes, não tem mais razão para fugir, belezinha? Então vamos ver se eu consigo fazer essa live sábado, os senhores estão convidados, eu sei que vocês vão ver esse vídeo aqui, tá? Então já tem uma semana de antecedência e quem sabe a gente se vê lá. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima, tchau, tchau.